Mateus capítulo 21, verso 12 a 17. Aleluia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam. Diga comigo, vendiam e compravam. E também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas, vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram: ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca leste? Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste o perfeito louvor. E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Espírito Santo, nós pedimos a sua graça e a revelação da tua palavra sobre nós, que nada nos distraia e que nada roube a semente do evangelho plantada em nossos corações e mentes, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, irmãos, Jesus passou boa parte em outra geografia, não a geografia que correspondia ao tempo. A circunscrição que Jesus percorria era o norte do país, onde estavam os pobres, os aflitos, os necessitados, aqueles que eram alvo do seu ministério. Jesus se dedicou integralmente às ovelhas perdidas. Jesus se dedicou àqueles que não são saudáveis. E como ele disse em Mateus capítulo 9, verso 10, se eu não me engano, os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes. E Jesus passou boa parte da sua vida dedicando, pode abaixar um pouquinho, dedicando-se aos doentes, dedicando-se àqueles que eram amargurados de alma, aflitos de espírito. Mas nesse dia em específico, Jesus passou pelo templo. O templo nessa época era um ambiente confuso. Lucas foi aquele que escreveu um evangelho sem ter presenciado, sem ser uma testemunha ocular, mas ele fez denúncias muito pontuais no evangelho que ele escreveu. Especificamente no capítulo 3 do evangelho de Lucas, ele faz uma denúncia muito importante. Ele lê a folha de pagamento do imperador Tibério César. E ao ler a folha de pagamento do imperador Tibério César, ele menciona a presença de sumos sacerdotes. Ou seja, aqui Jesus está no templo. Esse templo estava sobre o comando de Anás, que era o sumo sacerdote, e Caifás, que eram também sumos sacerdotes. E Lucas diz: olha, tem algo errado na vida religiosa do povo de Israel. Ele lê essa folha de pagamento do capítulo 3, coloca para a gente aqui o capítulo 3 do evangelho de Lucas, só para a gente contextualizar isso. Capítulo 3, verso 1. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe tetrarca da região de Itureia e Traconites, e Lisânias tetrarca de Abilene, sendo os sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de João, filho de Zacarias, no deserto. Preste atenção, o autor, que é um médico, tem um senso crítico extremamente apurado, está dizendo: olha, tem alguma coisa errada entre o povo de Israel. Ele lê essa folha de pagamento e a anomalia é: não podiam haver sumos sacerdotes. O sumo sacerdote era o topo, era o cargo mais alto da vida religiosa do povo de Israel. E não podiam ter duas pessoas ocupando esse cargo, só podia ter uma pessoa. Anás era um populista, era um famoso, e ele havia emancipado 5 filhos ao serviço sacerdotal, e ele fez isso também com seu genro, que era Caifás. Então preste atenção, o templo não correspondia a um lugar que abençoava o povo. O templo era um projeto de poder de um homem chamado Anás. Aquele lugar não era um lugar que visava a bênção ao povo.
a civilização daquele lugar. Aquilo era um projeto de poder, aquilo era da família, eles eram os donos, eles eram os proprietários, eles eram aqueles que lucravam com aquele negócio chamado religião. Mas é óbvio que isso foi naquela época, isso não acontece mais. Esse homem populista, ele faz um acordo com o Império Romano, e até a roupa do sumo sacerdote era a roupa que ficava com o imperador romano, e o sumo sacerdote só desenvolvia o seu ministério a partir de uma perspectiva comercial do imperador. Por isso João Batista rejeita esse lugar. A roupa do sumo sacerdote, se você ler o livro de Levítico, ela era muito bonita. Mas João Batista não, ele se vestia de pelo de camelo e comia gafanhoto e mel, que quando Jesus aparece, ele diz: o que vocês foram ver no deserto? Um homem ricamente vestido? Ou alguém carregado de um espírito profético, dizendo: arrependam-se porque é chegado o reino de Deus? Jesus raramente ia a esse lugar, porque não correspondia ao seu objetivo de ministério. Ele se dedicou àqueles que obviamente precisavam da sua mensagem. Mas nesse dia Jesus foi lá. Nesse dia Jesus foi ao templo. E Jesus encontrou algumas coisas lá no templo. É claro, irmãos, que depois que Jesus foi assunto aos céus, a perspectiva, a compreensão de templo muda. Mas a gente está tratando e falando especificamente dessa passagem. A presença de Jesus naquele templo em Jerusalém, na capital, no lugar onde Anás e Caifás tinham um projeto, junto com o imperador Tibério César. A presença de Jesus denunciou algumas coisas. A primeira coisa a ser revelada é no verso de número 12, de Mateus capítulo 21. Estamos juntos aqui? Mateus capítulo 21, verso 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali faziam o quê? Todos os que faziam o quê? Vendiam e compravam. O que Jesus denuncia quando ele expulsa esses? Ele denuncia as falsas razões. Diga comigo, falsas razões. Ele denuncia falsas razões. Jesus mostra aqueles que estão em um ambiente de culto, não para adorar a Deus, mas para fazerem bons negócios. E às vezes esses bons negócios, eles são feitos até com o próprio Deus. Jesus mostra claramente e denuncia, sabe, essas falsas razões. Pessoas que não se reúnem com o propósito de tocar o coração de Deus, mas para fazer bons negócios. Sabe, tinha aqueles que desfrutavam dos bons negócios que eram feitos, e tinham aqueles que compravam o pacote do culto. Eu sei, irmãos, que no início de tudo que eu vou compartilhar com os irmãos em alguns minutos, vai parecer muito duro, mas eu queria que você abrisse o seu coração, amém? E acreditasse no meu amor por você. Sabe, antigamente havia uma orientação sobre como as ofertas eram trazidas. As ofertas eram um gesto vivo de adoração. Era era carregado de pedagogia, era carregado de ensino para a família. Sabe, a lei de Deus determinava que eles deveriam levar algo, um pombo, um pássaro, animais cevados. É impossível você fragmentar a palavra culto da palavra oferta. Não existe. Desde o primeiro culto mencionado na Bíblia, oferecido por Abel e Caim, você vai ver essas palavras relacionadas, entrelaçadas, juntas. Elas são inseparáveis. Então a lei determinava que você, quando ia ao culto, você levava um pombo, você levava um passarinho, você levava um novilho cevado. Só que na compreensão e no ensino apresentado por Jesus, na compreensão desse ensino apresentado por Deus, essa oferta era um gesto vivo, era ordinário, porque você alimentava o passarinho,
Quando as pessoas iam na sua casa, tinha um passarinho lá naquele cantinho, e as pessoas perguntavam: o que é aquele passarinho? Aquilo ali nós estamos alimentando para Deus, nós vamos levar oferta. Os seus filhos sabiam, os seus vizinhos sabiam, as pessoas sabiam da sua vida ordinária, daquilo que você estava alimentando para entregar para Deus. O novilho cevado era você que alimentava, era você que cuidava dele, era você que, se ele tivesse, sabe, algum tipo de problema, você estava ali, sabe, de forma ordinária, dia a dia, cuidando daquilo que você apresentaria a Deus. Era um gesto vivo de adoração, sabe, havia uma rotina para cuidar daquilo que você ofereceria a Deus. Mas aqui não. Quando Jesus chega lá, o que ele denuncia é a falta de gesto vivo de adoração. A adoração era comprada a vácuo, o culto era comprado na porta. O que se tinha era uma rotina religiosa vazia, que não produz nenhum tipo de pedagogia para a vida, pedagogia para o lar. Era como alguém que frequenta uma missa aos domingos, como alguém que frequenta, sei lá, qualquer outro ambiente religioso. Não havia mais presença de vida ordinária, não havia mais dia a dia, não havia mais, sabe, uma manutenção daquilo que você oferecia a Deus. Aquilo era distante, aquilo era embalado, aquilo era vendido a vácuo, aquilo correspondia e beneficiava um projeto de poder, somente. Quem está comigo? Nesse dia Jesus denuncia as falsas razões, e Jesus expulsa tanto aqueles que vendiam o culto, quanto aqueles que compravam o culto. Jesus expulsa tanto aqueles que embalam a adoração num pacote e oferecem como uma alternativa de bênção, ou aqueles que aderiam a esse caminho. E sabe, irmãos, cada um tem o culto e o pastor que merece. O bilhete premiado, a promessa de bênção, a promessa de entrar no fogo e negociar com a chama, isso só pega o ambicioso, porque quem de fato ama Jesus, queima por Jesus, quer conhecer mais de Deus, quer tocar o coração de Jesus, quer conhecer um lado de Jesus que você ainda não conheceu. Mas o pacote da bênção oferecido, Jesus então expulsa esses. Sabe, não era gesto vivo de gratidão. Um pombinho, um passarinho, o novilho cevado agora não era mais, sabe, nutrido pelas famílias, era vendido na porta, sabe, não era mais criado para Deus, não era mais preparado para Deus. O que acontecia no templo era o contrário, ninguém preparava culto, antes o comprava, embalado a vácuo na porta. Você já comprava o passarinho criado, você já comprava o novilho cevado, não era mais gesto vivo, era um condicionamento morto e sem consciência relacional. Seu coração não estava naquilo. Sabe, irmão, hoje nós não compramos pombinho, hoje a gente não compra ovelhinho, mas nós corremos o risco de comprar o pacote da bênção já preparado. Deus não vende pacote de culto. Não há nada que eu possa te dar que vai justificar a ausência da preparação daquilo que você oferece para Deus. Nada que eu possa te entregar vai justificar a ausência de Deus na sua vida ordinária. Nada que eu te entregue aqui hoje vai justificar a sua distância de Deus. E isso é um rito religioso que Jesus não aprova e não recebe. Eu disse que era duro. Mas religião é tudo aquilo que você faz para Deus, em nome de Deus, sem a intenção de se tornar mais íntimo de Deus. Não existe gesto vivo de gratidão. Há uma ação isolada que não oferece e não propõe nenhum tipo de desejo relacional com Deus. Jesus denuncia as falsas razões do culto, tanto os que vendem quanto os que compram. A segunda denúncia que Jesus faz, estamos juntos aqui? No verso de número 14, verso de número 15. E vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, os meninos clamando, indignaram-se e perguntaram. Sabe, preste atenção, a primeira denúncia de Jesus,
A primeira coisa, quando Jesus vai ao templo, um lugar que ele ia muito pouco, a primeira coisa que ele denuncia era as falsas razões das pessoas estarem ali. A ausência de gesto vivo, a ausência de dia a dia, a ausência de sede e fome, sabe, a ausência de disposição, de envolvimento com aquilo que é de Deus. A segunda coisa que ele denuncia são aqueles que têm uma roupa de crente maduro. São aqueles que, sabe, gente que se tornou especialista em Deus. Gente que já viu tudo, já sabe tudo, já experimentou tudo. Mas aqui não tem gente assim não, tem? Em Goiânia não tem, não? Só lá. Em Jerusalém tinha bastante. Gente que se tornou especialista em Deus, mas que não ouve mais a palavra com o coração aberto. Eles querem julgar, eles querem avaliar, eles querem ver os detalhes. Eles não vêm com a alma desarmada para provar a presença de Jesus sem reserva. Eles são técnicos, eles estão pensando, avaliando. Eles entram vazios e vão embora vazios, mas se acham maduros, que além do mais eles já viram tudo. Esse fogo que você está sentindo eu já experimentei. Eu nasci num lar cristão. O que eu mais tenho escutado ultimamente: pastor, nasci num lar cristão. Eu digo, Jesus, o diabo nasceu no céu. Deus não tem neto, irmão. O que Deus contempla é gente com espírito contrito e com coração quebrantado. É gente que entende o Pai Nosso, que dá o pão de cada dia quando a gente recorre a Ele. Gente especialista em Deus, gente que é madura demais, gente que sabe tudo, que conhece tudo, que avalia tudo, que observa tudo, que não se abre nunca para viver uma experiência nova. Gente que tem a prepotência, um verme de Jacó. A sua vida é como um sopro, a minha vida é como a erva. A nossa vida passa e a gente nem sabe quanto tempo tem. Mas a gente que não se enxerga e tem a pretensão de achar que sabe tudo de Deus, e tudo do culto, e tudo da vida espiritual, de como se vive o evangelho, entram vazios, vão embora vazios. Não provam, não experimentam, não usufruem do ambiente, não usufruem da presença de Jesus naquele lugar. Há quem diga, um pensador que diz que o homem não morre quando o seu coração para de bater, mas quando o seu coração para de aprender. Jesus denuncia as falsas razões, e Jesus denuncia aqueles que estão no culto e que são, sabe, a falsa maturidade deles impede eles de terem uma fé inocente. Quero ser como criança, te amar pelo que és. Essa música não está no escopo deles, porque eles são maduros demais, eles são experimentados demais pela vida cristã. Além do mais, já fui pastor, já implantei igreja, essa noite, sabe, não é para avaliar só isso, não é sobre diagnosticar só o que Jesus enxerga de ruim no culto, não. Sabe, as denúncias feitas por Jesus são descobertas incríveis, amém? Glória a Deus. Mas se um lado Jesus tira a máscara daqueles que se movem por falsas razões, daqueles que vêm aqui apenas para fazer bons negócios com Deus, Ele tira o disfarce daqueles que se acham maduros, daqueles que produzem um pacote de teologia, que eles acreditam ter uma fonte de bênção, sabe, em si mesmo, e por isso são incapazes de ouvir Deus. Jesus também revela as boas razões de nós estarmos aqui, amém? Primeiro Ele revela as falsas razões, depois Ele demonstra àqueles que estão vestidos de maturidade, vestidos de especialistas em Deus, mas que saem vazios do culto, que não conseguem beber, usufruir, que não conseguem ser tocados por aquela presença presente no culto.
Mas entre essas denúncias que Jesus faz, Ele apresenta e oferece para a gente um olhar muito maravilhoso e muito gracioso. Diga glória a Deus. Sabe, vale lembrar que Ele estava no templo. Volta no versículo 12. Entre essas coisas que são denunciadas, algumas verdades são apresentadas. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou os cambistas. Verso 13. E disse-lhe, está escrito: a minha casa será chamada casa de oração. Diga comigo, casa de oração. Sabe, se Jesus está num lugar, se Jesus está no templo, Ele obviamente vai denunciar as falsas razões. Obviamente Ele vai denunciar aqueles que, sabe, se dispõem a se tornarem analistas do culto, observadores de tudo. Mas as revelações que acontecem quando Jesus está presente no templo Ele diz: esse lugar é o lugar onde as suas orações são feitas, elas são ouvidas e elas são respondidas. Esse lugar é casa de oração. Você pode falar e Ele vai te ouvir. Oração, veja bem, oração não é dizer para Deus o que Ele tem que fazer como se Ele não soubesse. Oração é aquilo que transforma o seu encontro com Jesus em relacionamento. Esse lugar é uma casa de oração. Esse lugar é um lugar de relação com Deus. Esse lugar é um lugar onde você apresenta para Deus as suas dores e Deus escuta você. Se por um lado Ele expulsa as falsas razões, se por um lado Ele denuncia aquela prepotência religiosa, a soberba daqueles que se acham especialistas em Deus, Ele revela também dizendo: olha, eu estou aqui para denunciar, mas eu também estou aqui para ouvir as orações daqueles que querem recorrer a mim, como sabe, como um socorro bem presente na angústia. Sabe, aqui é lugar aonde aquele que levanta e derruba os reis vai te ouvir. Aqui é o lugar aonde aquele que muda os cursos do rio vai te ouvir. Aqui, sabe, é aquele de quem ninguém se esconde. Se você colocar a sua cama no alto do monte ou no profundo do abismo, não existe lugar aonde os olhos dele não vão te ver. Aqui é lugar para falar com ele, para orar a ele, para ser ouvido por ele. Aqui, sabe, é o lugar onde aquele que conhece as regiões mais confusas da terra, ele está presente para ouvir suas orações. Aquele que tem o poder de produzir dilúvio, mas também que tem o poder de acalmar a tempestade. Sabe, aquele que estabelece limite para o mar, para a onda. E ele diz: até aqui virás e não mais adiante, até aqui quebrarás a soberba das suas ondas. Aqui é o lugar onde o Criador das fontes das águas está presente para ouvir as orações de todos os povos. Se por um lado há denúncias, também por outro há boa notícia. Sabe, eu quero acreditar que aqueles que tinham falsas razões, que aqueles que vieram para comprar o pacote da bênção, que aqueles vieram, sabe, sem preparar nada, sabe, irmãos, esse culto não é para mim, esse culto não é para você. E sabe, não me tenha por grosseiro, mas pouco me importa se você gosta ou não, porque a recomendação que a Bíblia traz é: ofereça o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Agradável a Deus, e esse é o nosso culto racional. Mas quando ele vem no culto, ele denuncia as falsas razões, ele denuncia a prepotência de alguns, e até esses ele transforma e traz a consciência que esse lugar é uma casa de oração, que ele está aberto para ouvir, é lugar de oração. Esse lugar é a casa do meu Pai. Esse lugar é lugar de orar e apresentar-me, sabe? Apresentar as minhas ansiedades, as minhas frustrações, as minhas angústias, as minhas aflições, sabe? A minha falta de empatia no meu casamento, a minha falta, de harmonia entre a minha relação com o meu filho, a minha falta de organização na minha vida financeira. Eu gosto da versão de Marcos que diz que essa é a casa de oração para todos os povos. Nós temos todos os povos aqui, todas as classes. Tem gordo, magro, tem feio, tem bonito. Feio não tem não, só bonito.
mas há dores distintas, há anseios diferentes aqui. Não importa de qual povo você seja, essa é uma casa de oração para você, e Jesus está aberto para ouvir sua oração. Sabe, aqui Jesus, revela sobre esse lugar, é uma casa de oração, e que aqui é lugar onde a dor é mostrada e a cura é obtida. Sabe, dói porque meu casamento não está bem, dói porque eu não aguento mais trabalhar tanto e não construir nada. Dói a ingratidão dos meus filhos, a ingratidão das pessoas que eu ajudo, dói a traição, dói as calúnias, dói a inveja, tanta coisa que dói. No lugar de oração, é um lugar onde você expõe a sua dor e você obtém cura através daquele que ouve a sua oração. Dói eu olhar para trás e ver que eu perdi muito tempo, e que alguns aspectos da minha vida poderiam estar muito mais avançados. Quem está comigo aqui? Está doendo, pastor. Aqui é a casa de oração. Chega de falsas razões, chega de ser especialista em Deus. É lugar para desfrutar dessa presença, inquestionável de Jesus. Esse ambiente é onde você oferece a sua dor e Ele dispõe e cura você. Aqui é lugar onde a ferida é exposta, lugar onde você mostra a sua angústia, onde você mostra as suas fragilidades. Nossos disfarces acabam. O que a gente fingia ser, a gente não consegue fingir, porque Jesus está no templo. Ei, Jesus está no templo. Ele denuncia falsas razões, mas ele apresenta uma alternativa muito interessante. Além de ser casa de oração, aqui é um lugar de cura. Olha o que acontece no verso 14. Vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Diga para quem está do seu lado, aqui é lugar de cura. Agora só é lugar de cura para o coxo se ele não fingir que não manca. Só é lugar de cura para o cego se o cego não ficar fingindo que está enxergando. Só é lugar de cura para aqueles que estão dispostos a se apresentar a Deus e oferecer a Deus as suas fragilidades. Deus não tem problema com a falta do fruto na nossa vida, irmão. Deus não tem problema com a ausência de resultado. Jesus não andou a vida inteira amaldiçoando figueira, mas teve uma que ele amaldiçoou, uma que parecia ser frutífera, mas quando ele chegou perto dela não tinha fruto nenhum. Deus não tem problema com a ausência de fruto na sua vida. O problema para Jesus é a hipocrisia de alguns. Se você não está enxergando, não finja que você não é cego. Se você está coxo, não finja que você não é coxo. Por quê? Porque quando Jesus está no templo, esse lugar é uma casa de oração. Esse lugar é um lugar onde eu exponho a minha dor, e Ele me toca, e Ele me cura, e a minha vida é transformada por um toque dEle, pela presença dEle, pela minha relação com Ele. Jesus está aqui no templo, irmãos. O que é interessante desse texto, aleluia, é que eles não foram ao pastor, eles não foram ao ministro de louvor, eles não foram ao prédio. Não havia nenhuma outra razão ou nada que eles recorressem. Vieram a quem? Vieram a Ele. Casa de oração. E se você for a Ele, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem muita gente que vem ao pastor, vem ao templo e volta para casa doente, volta para casa coxo, volta para casa cego. Mas se você for a Ele, e Ele veio no culto, a sua vida vai ser tocada de uma forma surpreendente e especial. Quantas vezes aqueles cegos e coxos foram ao culto? Quantos cultos aqueles cegos e aqueles coxos participaram? Voltaram coxeando e voltaram tateando.
Quantos cegos e coxos estão procurando no templo, ou nos templos, cura, mas estão há anos expulsando os mesmos demônios, não saem do lugar, não conseguem romper o ciclo. Ultimamente eu tenho escutado pessoas contarem ciclos intermináveis. Elas ficaram 3 anos aqui, 3 anos aqui. Depois ela conta, ela nem se dá conta do que ela está contando. Aí depois eu fiquei mais 3 anos aqui. Aí eu fico perguntando, né? Mas quanto tempo durou? 3 anos. Aí ele vai e pula para uma outra etapa da vida dele. E tá, quanto tempo durou? 3 anos de novo. E papai, depois eu fui, quanto tempo durou? 3 anos de novo. Tá anos sem vencer os ciclos. Jesus está aqui. Hoje é dia de ceia. Se você for a Ele, você nunca mais vai mancar, você nunca mais, sabe, não vai conseguir enxergar. E às vezes você não está enxergando por conta de um ponto cego. Deixa eu te dizer uma coisa. Ponto cego não é aquilo que você não vê. Ponto cego é aquilo que só você não vê. Está todo mundo vendo, só você que não. Jesus está aqui para tocar você. Se você for a Ele, Ele toca você. Ele transforma a sua biografia, Ele transforma a sua vida. Venha a Ele hoje. Em terceiro lugar, quando Jesus está no templo, esse lugar se torna um lugar de louvor, de renovação de forças. Esse lugar se torna um lugar de recomeço. Esse lugar se torna um lugar onde você percebe que Deus tem a habilidade, por meio da graça, de fazer tudo novo de novo. Tem alguém aqui? Abra a alma para Deus hoje. Não sei o que te trouxe aqui, não sei o motivo de você estar aqui, mas eu sei que se você for a Ele, eu sei que se você entender esse lugar como casa de oração, eu sei que se você não vier a ninguém, sabe que se você apresentar para Ele as suas dores e as suas angústias, Ele vai ouvir você, Ele vai tocar você, e Ele vai corrigir o curso da sua vida. Você vai louvar a Deus, e vai haver um poder renovador sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gente metida madura não louva a Deus. Só gente que manteve a fé inocente, que manteve o coração de criança, gente que é descomplicada, gente que está aberta para aprender, gente que não quer nenhum tipo de aprovação, gente que não quer comprar amor por serviço, gente que só quer conhecer o coração do Jesus que ama. Falsas razões não podem nos mover. Esse Jesus que a gente está ouvindo sobre Ele hoje, precisa fazer parte da sua vida amanhã. Esse Jesus que a gente está falando sobre Ele hoje, precisa fazer parte da sua vida durante os dias da sua semana, da sua vida ordinária. Se o que eu faço, Cristo não faria, quem vive em mim? Eu preciso nutrir a minha oferta, o meu culto, precisa ter a presença de um gesto vivo de gratidão. Os meus negócios, a minha relação com a minha esposa, a minha relação com os meus filhos, a minha relação com a minha família, a minha relação com os meus amigos, sabe, isso precisa estar carregado de gesto vivo de gratidão. Eu estou preparando um culto para Deus, a minha vida é o culto que eu ofereço. Eu sou esse templo, eu sou essa casa de oração, eu sou esse lugar onde as minhas dores são apresentadas, aonde eu sou tocado por Ele. Eu sou esse que vai a Ele, eu não vou a nenhum outro lugar, eu vou a Ele. Eu não vou fingir que enxergo quando eu estiver cego, eu não vou fingir que corro quando eu estiver manco. Eu não vou entrar num culto que Ele está e voltar tateando, voltar cego. Não, irmãos, hoje acabou isso em nome de Jesus. Abra o seu coração e vá para Ele. Deixa Jesus tocar em áreas da sua vida que você nunca deixou ninguém tocar. Ele sabe onde você chora, mas Ele só toca onde você sinaliza.
Tem um Jesus aqui nesse templo. Ele denuncia, mas ele também revela. Ele denuncia, mas ele também tira a cortina para dizer: aqui é a casa de oração, meu filho. Me mostra onde está doendo. Aqui é casa de oração, minha filha. Deixa eu corrigir a sua caminhada. Deixa eu ampliar a sua visão. Aqui é casa de oração, minha filha. É onde o louvor invade o seu peito e é onde você recebe do Espírito Santo um renovo que nenhum lugar você pode obter, que ninguém pode te dar. Aonde você recebe esperança para continuar vivendo, esperança para continuar crendo, esperança para continuar caminhando. Aonde Ele faz nova todas as coisas na sua vida. Ele revela essas possibilidades. Isso é um culto oferecido a Ele, esse é o culto dele. Gente que é especialista em Deus não aproveita isso. Deus não seleciona a alma por títulos, Ele só está vendo criaturas aqui. Sabe, Jesus substituiu a palavra, porque, sabe, no vocabulário de Deus, louvor é força. A palavra louvor significa força. Se a gente olhar o Salmo de número 8, verso 2, a gente vai ver força. Aqueles que louvam a Deus recebem força. Aqui é um lugar de louvar a Deus e receber força de Deus. A força que não vem de nenhum outro lugar. A força que não pode ser comprada. Não é um comprimido que você toma de manhã para, sabe, manter o teu foco, te dar atenção, te dar disposição. Não, é a força. Sabe, que é entregue a partir da alegria de Deus. A força que Deus te dá. Sabe, a presença, a Bíblia diz que diante de Deus até a tristeza salta de alegria. Diga para quem está do seu lado: então louve. Então louve. Simplesmente louve.